Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 17. Está escrito assim, segundo a palavra do Senhor, Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Houve um tempo na minha infância e no início da juventude que quando alguém chegava perto da gente, fazia qualquer coisa desagradável ou falava alguma coisa que nos incomodava, a gente dizia: sai para lá, ô sem graça. É claro que essa graça a qual as pessoas se referem é uma graça no sentido de humor, uma pessoa sem muito tempero, aquilo que ela falou não foi legal, né? É interessante que essa graça que se refere ao humor, que se refere a estado de espírito, essa coisa, quando ela não está presente, aquilo já fica desagradável. Agora imagina quando falta a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Que tragédia! É daí que vem aquela palavra desgraçado. Fulano é um desgraçado, é uma palavra pesada e ela tem que ter peso mesmo, porque alguém que está destituído da graça de Deus não tem outra coisa senão dizer: fulano é um desgraçado. Mas quando eu preparava essa palavra, me lembrava de uma situação interessante. Tempos atrás, assistindo um vídeo na internet, eu vi uma situação de uma menina evangélica, menina por volta dos seus 7 anos, e ela escreveu uma carta para um programa de televisão pedindo uma reforma na sua casa. Por quê? Porque ela morava numa casa junto com a sua família, eram em 7 nessa família, e essas pessoas moravam numa casa de 2 cômodos apenas, muito apertada, cozinha de um lado, quarto do outro, dormia todo mundo empiocado. E essa menina escreve essa carta e o programa de televisão vai até ela, o apresentador chega, e quando ele começa a ouvir a história dos lábios daquela menina, ela dizendo assim que eu sabia que Deus um dia ia responder as minhas orações e que eu ia ganhar aquilo que eu pedi. E eu chorei nessa situação. O apresentador chorou também. E a gente se emociona. E eu fico me perguntando, por que a gente se emociona em situações assim? E eu encontrei uma resposta para isso. A primeira coisa é que, quando a gente vê uma pessoa pobrezinha, miserável, subindo na vida, ganhando alguma coisa, tendo algo que ela nunca teve, a gente se alegra, porque é alguém que está de alguma forma nos representando, é alguém com quem a gente se identifica, porque cada um de nós tem pelo menos uma área da nossa vida onde a gente tem nossas limitações. Você pode ter muito dinheiro, mas talvez você tenha medo de alguma coisa. Então logo você, em alguma área, você sofre, você precisa de uma vitória. Outros são muito corajosos, mas não têm dinheiro, vivem em situação de miséria. Então a vitória dela é alçar uma vida financeira melhor. E quando a gente vê alguém vencendo assim, a gente se emociona, porque é como que se a gente estivesse recebendo uma vitória no lugar daquela pessoa, não é? É mais ou menos como aquele torcedor que vê o atacante do seu time fazer aquele gol. Ele se sente lá dentro do estádio, como se ele estivesse fazendo.
Mas não é só por isso que a gente se emociona, que a gente se identifica com essa coisa, com essa situação. Uma das razões do porquê que a gente se identifica com isso é porque dentro de nós existe uma centelha, uma partícula do Deus que se fez carne, que se transformou em ser humano e habitou entre nós. O Deus que deixou a sua glória e veio nascer num curral, num estábulo, diante de animais, num lugar desprezado. Então, esse Deus é um Deus que sente a dor humana, é um Deus que consegue perceber as crises, a dificuldade do ser humano, e existe uma parte desse Deus dentro de nós. É bem verdade que em razão do pecado e da nossa distração, muitas vezes essa parte fica muito encoberta. A gente às vezes não consegue esboçar emoção, sensibilidade, alguma reação positiva diante de algumas situações. Nós vivemos tempos difíceis onde notícias ruins estão chegando, inclusive nas famílias da fé. É uma situação de um filho que se envolve com drogas, uma garota que às vezes engravida na adolescência, um escândalo, uma falência na empresa, um emprego que se perde, uma separação que acontece. E é triste perceber que tem gente que exulta com essas situações. Quando vê um casal separar, a pessoa às vezes fala assim: eu sabia que isso não ia dar em nada mesmo, era só fogo de palha. É triste, mas tem pessoas que conseguem exultar com a derrota da gente. Todavia, o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele exulta com as nossas conquistas. Ele torce pela nossa vitória. Ele torce para que a gente consiga se desenvolver, crescer e alcançar aquilo para o qual Ele nos preparou. Sabe? Então, quando a gente olha essa situação assim, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo. Enquanto eu pensava sobre essa expressão, exultou no Espírito Santo, eu me lembrei de que em alguns momentos é possível acontecer isso na nossa vida. Já teve algum momento na sua vida em que você, em alguma situação, seja num louvor, numa palavra, na igreja ou fora da igreja, em que você teve uma visitação do Espírito, você sentiu algo dentro de si, assim, algo que mexeu com você, quem sabe se arrepiou, sentiu vontade de chorar, sentiu alguma coisa, e naquele momento você sentiu a presença de Deus? Levanta a mão quem já sentiu isso. Glória a Deus. E é uma sensação tão maravilhosa, né? Hoje pela manhã mesmo, enquanto o louvor ministrava esse cântico, então minha alma, meu Deus, eu tive uma visitação tão forte do Espírito Santo, e as lágrimas desceram, e eu senti aquela coisa gostosa de Deus dizer: eu estou aqui do teu lado. Nessas horas, você esquece das contas, das dificuldades, das crises, de coisas que você às vezes sofre por elas. Você esquece, porque se o Senhor do Universo, se o Todo-Poderoso Deus diz: eu estou aqui com você, então o que é o resto? A gente precisa aproveitar esses momentos de sentir a presença de Deus. E Jesus exultou porque os pequeninos tiveram uma experiência sobrenatural. O que aconteceu aqui? Os pequeninos, os discípulos, foram enviados para pregar a palavra e tal, e Jesus os mandou e deu autoridade para eles. Mas eu imagino que aqueles discípulos foram, mas pensando assim: vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. Mas quando eles chegam lá, a coisa acontece. Os demônios se submetem a eles no nome de Jesus, as enfermidades vão embora, e eles ficam maravilhados. E eles vêm dizer para Jesus: Senhor, os demônios se submetem ao seu nome, eles estão felizes. E Jesus exulta no Espírito Santo, e Jesus diz para eles: olha, não é só isso não, hein? Não se alegrem só porque vocês expulsaram o demônio e curaram enfermidades. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no céu. O teu nome está escrito no céu. Posso ouvir um glória a Deus, um amém?
Quando a gente se dá conta dessa situação, a vida fica mais leve, viu, meu irmão, minha irmã? Porque muitas vezes preocupações, ocupações, distrações, tanta coisa nos assombra, nos atemoriza, mas essas coisas só têm espaço na nossa mente quando a gente se esquece que o nosso nome está arrolado, escrito nos céus. Querido, eu não desejo tragédia nem para mim nem para você, mas eu quero dizer uma coisa: se eu tomar um avião agora e cair ali para frente, eu estou tranquilo. Porque a coisa mais importante que eu tinha para conquistar nessa vida, o Senhor Jesus já me entregou, e de graça. A coisa mais importante que eu tinha para fazer na terra por mim, o Senhor já fez. Eu estou tranquilo. E agora, eu estou tentando fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Mas eu já não tenho mais medo da morte. E você também não precisa ter. Como diz o apóstolo Paulo, a morte não é o fim, é apenas uma partida. Não é assim que Paulo fala? A hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Para o crente, a morte é só uma partida. É daqui para lá, daqui para os braços do Pai. Jesus exulta com os pequeninos, mas diante dessa situação de Jesus, também vem na cabeça da gente uma indagação. Mas espera aí, por que Jesus diz assim: olha, eu te dou graças, ó Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e instruídos e as revelou aos pequeninos? O que Deus tem contra os sábios e instruídos? Será que Deus está fazendo acepção de pessoa aqui? Deus não mostrou isso para um, para mostrar para outro? Não faz sentido, sabe por quê? Porque quem é que dá sabedoria ao homem? É Deus. Toda sabedoria vem de Deus. Provérbios 2,6 diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então é o próprio Deus que deu sabedoria aos sábios, aos instruídos. Mas qual que é a razão então dele agir dessa maneira? Por que Deus fez dessa forma? O Evangelho de Mateus 19,14 nos responde: Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em outra passagem ele também vai dizer que se a gente quiser entrar no reino dos céus, a gente tem que se tornar como uma criança, como um pequenino. Então a razão pela qual o Senhor permite que aqueles pequeninos recebessem essa graça, essa autoridade, pudessem ser instrumentos e pudessem ter os seus nomes arrolados no céu, a única razão que eu vejo pela qual o Senhor Deus permitiu isso, foi para deixar bem claro que o reino de Deus havia chegado, e desta vez, este reino não é mais um reino que depende de sabedoria humana, de ciência, depende de ordenança, depende de esforço humano, mas é o reino que vem e está ao alcance de todo aquele que recebe a graça gratuita do Senhor Jesus. Eu estou sendo redundante, mas é proposital. E nós principalmente precisamos refletir sobre isso, porque a gente tem dificuldade quando se fala em graça, porque desde criança a gente ouve aquela expressão: ninguém dá nada para os outros de graça. Não é assim? Então qualquer momento que alguém chega e fala: estou te entregando um presente, você já começa a vasculhar sua mente: o que eu fiz para merecer? Não é assim? E tão logo, mesmo a pessoa dizendo: olha, é um presente, eu estou te dando isso aqui de graça, mesmo assim, dentro da nossa mente já brota um compromisso, né? Vou dar o exemplo do almoço. A pessoa chega do nada e fala: fulano, você vai almoçar domingo que vem em casa. Aí você vai e... não, mas por que você... não, é de graça, é um presente que eu estou te dando. Você sai de lá já pensando: poxa, preciso convidar ele para o próximo domingo. É ou não é? Porque a gente tem dificuldade para lidar com graça. Então, Jesus, ele traz aqui essa mensagem, e Deus permite essa situação para que o homem entendesse que até uma criança podia receber o reino dos céus. O que uma criança pode te dar em troca? Nada. Os pequeninos. E a graça de Deus é tão maravilhosa. Eu imagino assim uma ilustração. Pensa comigo. Você está passando na área nobre da cidade, onde mora aqui, né, os mais endinheirados. Aí você vê aquela mansão maravilhosa, né?
aquela mansão toda de vidro, está tendo uma festa, você escuta um barulho, e logo você, escutando o barulho, você já imagina as pessoas que estão naquela festa, aquelas mulheres com aqueles vestidos maravilhosos, como se fosse receber o Oscar ou o Grammy, né? Você imagina aqueles homens com ternos, alguns quem sabe de smoke. Mas quando você se aproxima daquela casa, o que você vê por entre os vidros são moradores de rua, todos sujos, esfarrapados, coxos, aleijados. Você olha para aquela festa, parece que não está. O que é isso? Isso é a graça de Deus. Isso é a história, é a ilustração da graça de Deus. Não tem uma história assim na Bíblia do rei que promoveu um grande banquete, mandou seu servo para convidar os convidados de honra do banquete, e um disse: eu não posso ir porque eu comprei uma propriedade, eu preciso ir vê-la. O outro diz: eu não posso porque eu comprei uma junta de bois e eu preciso experimentá-lo. O outro diz: eu não posso ir porque eu me casei. E aí o rei falou: o quê? Eles não aceitaram o convite? Pois vá agora na rua, chame todos aqueles que estão na rua, pessoas como os coxos, vá pelos becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Essa é a graça de Deus. Essa graça, nós temos uma definição muito fácil para ela: favor imerecido. Favor imerecido. E nós temos que nos comportar como uma criança para a gente entender isso. Eu não sei o filho ou filha, o neto de vocês, mas as minhas meninas, pequeninas ainda, uma de 11 e uma de 7, quando eu dou algum presente para elas, primeiro que dificilmente eu dou, elas sempre pedem, né? Mas quando eu dou algum presente, elas não ficam me questionando por que eu estou dando. Elas pegam e vão abrir, vão ver o que é, já vai brincar e tal. A gente tem que aprender a ser como criança, desfrutar da graça de Deus. E as portas dessa maravilhosa graça estão abertas para quem quiser entrar, seja para o grande fariseu, doutor da lei, ou seja para um simples pescador iletrado, seja para aquele sacerdote do templo, seja para aquele corrupto, publicano, cobrador de impostos, chamado Levi, ou por que não Zaqueu. Ambos comungavam do mesmo ofício. As portas da graça estão abertas tanto para aquele adorador que está no templo tangendo a sua harpa, mas também está para aquela pecadora que talvez até prostituta mas ela está chorando e banhando os pés do Senhor com as suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. A graça do nosso Senhor Jesus, ela está à disposição dos nossos filhinhos. E eu vejo que a graça de Jesus, ela está disponível para essas crianças que tiveram a sorte, a alegria, o privilégio de nascer num lar cristão. Estão desde crianças conhecendo o Senhor Jesus. Mas essa graça também vai lá na favela, na periferia, onde tem famílias desestruturadas, pais que bebem, que batem, que violentam. Essa graça consegue ir lá e resgatar crianças de lá também. Algumas pessoas se incomodam com a graça. Eu conheço situações onde, quando a gente vê uma pessoa meio barra pesada, curva de rio, se converter, a pessoa chega, olha e fala: fulano era um bêbado, adúltero, agora está aí com a Bíblia debaixo do braço, diz que é salvo. Eles não entendem a graça. Eles pensam que a graça, ela está disponível daquele que consegue colocar um terninho ajeitadinho e consegue se esforçar para fazer o bem, consegue participar das sociedades, participar das entidades filantrópicas. Eles pensam que a graça é assim, pensam que para ser salvo é assim, mas não é. A graça do Senhor, ela alcança o mais vil pecador. Eu quero dizer para você que a graça de Deus pode salvar essa pessoa. Um dia alguém falou para Charles Haddon Spurgeon: mesmo uma pessoa tão pecadora assim pode ser salva? Ele disse: pode. E ele disse mais: suponhamos que eu pudesse encontrar um pecador tão vil que Jesus Cristo não pudesse alcançá-lo. Então, os demônios do inferno iriam levá-lo através de suas ruas como um troféu. E diriam: esse homem era mais do que páreo para Deus. Seu pecado era muito grande para a graça de Deus. Os demônios fariam isso, mas eles não podem fazer,
porque não existe um pecador que a graça do Senhor não possa alcançar. Eu recentemente assisti a alguns filmes sobre escravidão e pude ver a crueldade dos mercadores de escravos, que tratavam pessoas como animais, ou pior do que animais. Existia um mercador de escravos no ano de 1750 chamado John Newton. Esse homem, enquanto era mercador de escravos, comandando um navio, enfrentou uma tempestade tão forte ao ponto que homens foram arremessados ao mar, alguns vieram perder a sua vida. E ele depois escreveu acerca dessa situação, dizendo: a tempestade que nós enfrentamos foi tremenda. Eu me senti, e todos nos sentimos, tão frágeis e tão desamparados, que concluímos que somente a graça de Deus poderia salvar-nos naquele momento. Tempos depois, em razão desse acontecimento e de ele ter lido também um livro chamado A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, ele tornou-se um cristão, compôs uma canção maravilhosa, abandonou a sua vida de traficante de escravos. A canção que esse homem compôs, muitos de nós conhecemos, Amazing Grace. Ela já foi gravada e regravada mais de 3.000 vezes. É difícil um cantor de nível mundial que ainda não gravou essa canção. Ela traz uma letra magnífica que expõe a graça de Deus com maestria. O início dessa canção diz: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora me encontrei. Era cego, mas agora eu vejo. Amazing grace, how sweet the sound. No túmulo de John Newton, na sua lápide está escrito: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. Está vendo? Ele se esforçava para destruir a fé, e o Senhor foi lá e o agarrou. Você conhece uma história na Bíblia assim, na estrada de Damasco, não conhece? Essa graça é o remédio de Deus para aquele que admite estar doente. E o nosso Senhor Jesus, ele convida aquele que entende que está doente a se sentar na mesa com ele, a receber essa graça, como Levi se assentou na mesa com ele. E se alguém falar alguma coisa por você estar com ele, Jesus vai dizer: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E eu me pergunto, por que Jesus exultou diante daquela situação? É porque Jesus conhecia muito bem a natureza humana. Jesus viveu 30 anos ali e percebeu que não havia outro meio do ser humano ser salvo se não fosse pelo amor do Pai e pela graça do Filho. E então Jesus se alegra quando o Pai se revela por meio dele aos pequeninos, salvando, escrevendo o nome deles no céu, dando autoridade para eles serem instrumentos. Jesus fica muito feliz nessa situação, e eu também fico muito feliz. É justamente pelo fato dessa graça não exigir nada de um homem pecador, doente, morto em seus delitos e pecados. É por essa graça ser tão gratuita, tão independente de qualquer esforço humano, é que eu estou aqui pregando para vocês. Porque a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu as suas mãos para mim. E sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a se colocar em pé agora e refletir nessa passagem da Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5,
Ele disse: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu quero dizer a você que está me ouvindo nessa noite, você que um dia já foi alcançado por essa graça, experimentou essa graça, desfrutou dessa graça, mas hoje a sua vida está diferente. Você sabia que através de gestos, pensamentos, influência negativa, é possível ao cristão deixar de desfrutar dessa graça maravilhosa e com isso voltar a ser um escravo, voltar a viver debaixo da lei, das ordenanças? Há pessoas que às vezes por uma situação ou outra se encontram nessa situação. Conheceram a graça, vinham para um culto, era um acontecimento histórico, uma maravilha, uma coisa maravilhosa. Mas com o tempo, como eu disse, através de gestos, pensamentos, má influência, foi saindo debaixo dessa graça, perdeu a alegria, o coração endureceu. E quando o coração endurece, a vida perde a graça. A gente começa a ver sempre um defeito, onde antes a gente só conseguia enxergar qualidades. A gente às vezes acorda mal-humorado, a gente começa a viver uma vida sem graça, no triplo sentido da expressão. Talvez isso tenha ocorrido com você, isso tenha ocorrido com muita gente, isso já ocorreu comigo um dia. Mas eu quero te dizer que o autor da graça está aqui nesta noite. O autor da graça está aqui nesta noite. E essa graça é abundante. Ela pode se renovar na sua vida. Ela pode levar você novamente para os braços do Senhor Jesus, de tal forma que você possa exultar no Espírito com mais frequência, de forma que você possa sentir prazer em estar na casa de Deus, de forma que você possa realmente viver a vida cristã com alegria e sentir no seu coração um desejo de espalhar essa graça pelo mundo, porque esse mundo está sem graça. Pessoas estão se perdendo, pessoas estão se corrompendo, crianças estão sendo violentadas. E nós temos o remédio para esse mundo. Nós temos a graça do Senhor Jesus. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite, para você vir ao altar do Senhor com esse pensamento na sua mente: Senhor, eu quero que a sua graça se renove na minha vida. Eu quero que a sua graça seja abundante na minha vida. Eu quero que você venha para o altar do Senhor nessa noite para dizer: Senhor, eu quero que por onde eu andar a sua graça transborde e alcance as pessoas que eu vejo sofrendo, as pessoas que eu vejo chorando, as pessoas que eu vejo vivendo uma vida desgraçada, pessoas que eu amo tanto. Eu gostaria que essa graça transbordasse por mim, de tal forma que elas fossem alcançadas por essa graça e pudessem conhecer o Jesus que eu conheço. O autor da graça está aqui nessa noite. Enquanto o louvor ministra, você vai sentir essa graça sendo derramada mais uma vez sobre a sua vida. Você vai perceber a ação do Espírito Santo aqui, em nome de Jesus. E Deus vai fazer milagres no nosso meio. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua